Então, a configuração mais básica, né, o diagrama simplificado do sistema, era o sistema de linha única, né, que a gente tinha o carregador, né, colocava o carregador aqui, a amostra era introduzida em uma alíquota fixa no fluxo transportador, depois ela era transportada pelo percurso analítico, chegava até o detector, tá? Então, esse daqui era o sistema com linha única. E quando a gente transportava esse sistema aqui, simplificado, para o desenho do injetor proporcional que a gente tem, como que ficava? A gente tinha a passagem do transportador constantemente por um canal, aqui por uma via de uma das seções, né? Aqui a gente tinha a passagem para cá, percurso analítico, detector, tá? E no canal de baixo da seção, a gente tinha a passagem da amostra. A gente precisava colocar uma alça de amostragem aqui para poder selecionar, né? E isso daqui é para o descarte, certo? Deixa eu apagar esse de baixo aqui. Então, saindo daqui, ela é para o descarte. Tá? Descarte, descarte. Então, o que acontecia? Nessa posição, a amostra preenchia a alça. Quando a gente comutava esse injetor para cima, o carregador entrava na alça e levava a amostra para detecção, né? Mas a gente tinha alguns problemas relacionados a isso, que a gente acabou discutindo, sobre condições de mistura entre amostra e reagente. Então, a gente pode utilizar a adição de reagentes por confluência para evitar esse tipo de problema. Tá? O que vai mudar ali depois, então, é simplesmente onde a gente adiciona o reagente. Então, ao invés da gente ter o reagente como transportador, a gente vai ter aqui a água, ou às vezes uma solução ácida, uma solução alcalina, um tampão, tá? E essa solução aqui transportadora vai entrar em contato com a amostra, quando a gente comutar o injetor dessa forma aqui, vai passar aqui por dentro da alça e vai encontrar o reagente nesse ponto, tá? Só para a gente refrescar a memória do que a gente estava discutindo na aula de ontem. Só que, conforme a gente usa esse sistema, né, mesmo que a gente não tenha a amostra sendo introduzida, né, então imagina que a gente tem essa etapa aqui, em que estamos fazendo o preenchimento da alça de amostragem. Mesmo nessa etapa aqui, a gente tem o reagente entrando continuamente no sistema, né, então apesar de a gente ter melhorado a condição de mistura entre as soluções, a gente tem o reagente sendo consumido continuamente, mesmo quando a gente não está injetando a amostra no sistema, tá? Então, uma forma de minimizar esse consumo de reagentes é utilizar uma configuração que a gente chama de zonas coalescentes, tá? Coalescer quer dizer misturar ou se encontrar, tá bom? Então, o que, que vai acontecer? A gente vai ter duas zonas agora, vai ser a zona de amostra e a zona do reagente. Essas duas alíquotas vão ser inseridas em transportadores independentes, que podem ser a mesma solução, ou pode ser só água, os dois. E daí eles vão se encontrar num determinado ponto onde eles vão coalescer, onde eles vão se misturar, tá? Então a gente tem essas zonas coalescentes. E ali vai acontecer o seguinte, né? A gente tem aqui as alíquotas da amostra e do reagente se encontrando aqui nesse pontinho. E elas vão passar e toda a amostra vai receber a zona do reagente, tá? Essa zona do reagente normalmente é do mesmo tamanho, do mesmo volume, ou com volume maior em relação à zona de amostra, tá bom? Para conseguir uma boa mistura entre a amostra e o reagente. Então, como que vocês proporiam a construção transportando aqui esse sistema, essa configuração simplificada, né, dessas linhas, para o desenho do injetor, como que vocês construiriam sistemas com zonas coalescentes, né? Só para a gente lembrar, uma seção ela é composta por essas três vias, né? Sempre a gente usa duas delas, tá? E uma fica inutilizada, e quando a gente comuta, uma delas continua inutilizada e as outras duas a gente utiliza, tá? Então, esse injetor aqui tem três seções, tá? A primeira pergunta, vocês acham que a gente vai utilizar quantas seções do injetor para montar um sistema com zonas coalescentes? Por que você acha que são três, Felipe?
um de cada par. Qual que é o terceiro par? Um par seria a amostra sendo introduzida no carregador, né? Outro par é o reagente sendo introduzido no carregador. Qual que é o terceiro? Não tem terceiro, né? Então vamos lá, então vamos entender, né? Ó, a gente vai ter dois transportadores, dois tubos distintos, com um transportador em cada um deles, tá? Cada um está sendo propelido aqui de forma independente, cada um por um canal da bomba peristáltica lá atrás. Nesse transportador aqui de cima, eu vou introduzir uma alíquota fixa do reagente. Nesse transportador aqui de baixo, eu vou introduzir uma alíquota fixa da amostra. Tá? A amostra, da mesma forma que a gente fazia nas outras configurações, a gente vai selecionar uma alíquota e introduzir aqui no transportador. Tá? Então, o que a gente precisa? Como agora a gente quer selecionar duas alíquotas definidas, a gente precisa de duas alças. Tá? Então, para a amostra, não vai mudar muita coisa, né? A gente vai ter aqui na primeira seção o transportador, tá? A solução carregadora, que vai passar por aqui, vai lá para frente. Aqui a gente vai ter a amostra. Então, para a gente selecionar um volume de amostra, a gente precisa de uma alça de amostragem, que vai passar para cá e vai para o descarte. Tá? Eu coloco W no descarte, que vem de waste, tá? Do inglês, waste. Esse canal aqui a gente não vai usar agora, tá? Ele está aí para a próxima etapa. E agora eu preciso colocar uma alça do reagente, né? Posso usar outra seção para colocar uma alça para o reagente? O que vocês acham? Eu vou usar uma alça para o reagente. Daí eu preciso ter um outro fluxo de carregador, Felipe, né? Ó, aqui embaixo, nessa segunda seção, a gente vai repetir a mesma coisa que foi feita aqui para a amostra. A gente vai ter um carregador aqui, daí a gente vai passar aqui direto, e aqui, ó, eu vou introduzir o reagente. E vou precisar de uma alcinha aqui, lembrando que esses orifícios são abertos, né? Então eu preciso colocar uma alça aqui para poder selecionar o volume de reagente que eu quero introduzir. E daí isso daqui vai lá para o descarte. Tá bem? Então, nessa posição, eu tenho a alça da amostra sendo preenchida e a alça do reagente sendo preenchida. Enquanto isso, os transportadores estão fluindo constantemente para aqueles canais superiores ali. Tá? Então, aqui mais para frente, eu vou ter o encontro dos dois carregadores, vou ter aqui o percurso analítico e o detector. Tá? Tudo bem, pessoal? Eu vou colocar aqui um desenho mais bem feito, né? Para a gente visualizar melhor o que acontece. Ó, isso aqui que a gente tem, que eu acabei de desenhar. O fluxo dos carregadores, né, das soluções transportadoras, vão se encontrar nesse ponto aqui, ó. Enquanto isso, né, enquanto eu só tenho transportador no percurso analítico, eu vou ter aqui as alças sendo preenchidas com amostra reagente. Quando eu comutar o injetor, né, por isso que ele chama injetor proporcional, quando a gente comuta, todas as seções comutam juntas, né, a gente vai ter agora a amostra no caminho desse carregador aqui e o reagente no caminho desse outro carregador. Daí eles vão se encontrar nesse ponto para se misturar e vão para o percurso analítico e depois para o detector. Entenderam como é que funciona? Então, dessa forma, usando esse injetor proporcional, eu consigo selecionar duas alíquotas separadas, né, de reagente de amostra para introduzir só aquele volume que eu quero usar de reagente. Então, o reagente só vai ser consumido na hora que eu estou fazendo determinação, diferente do sistema que tinha adição por confluência. Tá bem? Entenderam o sisteminha aqui? Então, tá bom. Vamos para o próximo. Quando a gente tem essa configuração anterior aqui, de zonas coalescentes, a gente também tem um ponto de diluição, né? Lembra que eu falei para vocês na aula passada? Quando a gente sempre tem um ponto de encontro aqui de fluxos,
a gente tem um ponto de diluição. Então, se a gente tem aqui o fluxo 1 a 1 ml por minuto e o outro a 1 ml por minuto também, o resultante aqui vão ser 2 ml por minuto. Então, se eu tiver aqui uma concentração de 1 mol por litro do reagente, né, passando por aqui, depois que ele passar por esse ponto aqui, ele vai ficar com meio mol por litro, tá? Porque ele foi diluído como se tivesse feito uma diluição de 2 vezes aqui no caso, tá? 1 ml diluído para 2. Então, para a gente evitar esse tipo de problema, tá? Se isso for um problema, essa diluição que pode acarretar em perda de sensibilidade, a gente pode explorar uma outra estratégia que está associada também com um sistema em linha única, tá? Que é um sistema com penetração de zonas. Nesse caso, o que a gente vai fazer é introduzir uma alíquota da amostra e uma alíquota do reagente, de forma que essa mistura vai ocorrer unicamente por dispersão também. Tá? A gente não vai ter zonas coalescentes, a gente vai ter penetração de zonas. Né? A gente vai formar uma fila de zonas de amostra e reagente, e daí elas vão entrar em contato, tá? Como se estivessem intercontaminando ali uma com a outra, para elas se misturarem e serem levadas para detecção. Então a gente vai montar aqui usando 2 seções também, tá? Nessa configuração. Então a gente vai ter, nessa posição aqui do injetor, a gente vai ter o transportador, que passa por aqui, ó. Saindo daqui desse canalzinho, ele entra no canal da outra seção, ó, com um tubo. Tá? Então tem um tubo que eu conecto aqui, uma ponta e outra ponta aqui. Uma ponta aqui e uma ponta aqui. Então o carregador vai passar aqui, vai passar por essa outra linha aqui, e aqui a gente vai ter o percurso analítico e detecção. Tá? Eu vou utilizar aqui, ó, como eu quero selecionar só as alíquotas de amostra e reagente, eu vou usar 2 seções também para ter 2 alças de amostragem. Tá? Uma alça de amostra e uma alça de reagente. Então, nessa posição aqui, ó, a amostra está entrando aqui, por aqui, ó, preenchendo essa alça aqui, e o reagente, ao mesmo tempo, também está entrando aqui e preenchendo essa alça. Tudo bem? Quando eu comutar esse injetor, aqui, vou apagar esse aqui para ficar mais bonito. Quando eu comutar esse injetor, o que vai acontecer? Eu coloquei tanto a alça de amostra quanto a alça de reagente no percurso do carregador. Então, o carregador vai passar por aqui, ó, está carregando a amostra que está vindo para cá, e passa por aqui, carrega o reagente e vai para lá, né? E daí aqui o que vai ocorrer é a mistura só por dispersão entre a amostra e o reagente. Então é como se a gente tivesse um sistema em linha única que não consome tanto reagente assim, tá? Então a amostra e o reagente vão se encontrar uma com a outra para conseguir fazer essa mistura só por dispersão. Então aqui é importante que esse trajeto aqui, esse tubo que eu coloco para unir essas 2 seções, seja o menor possível, para que eu não tenha uma zona muito distante da outra, porque eu vou precisar de um percurso analítico aqui muito extenso, tá? Então eu preciso aqui colocar o menor tubo possível para ligar essas 2 zonas, e daí eu consigo fazer com que essa zona de amostra se encontre com a zona do reagente para fazer a mistura. Tá? Então, basicamente, é um sistema em linha única que a gente não tem o reagente como carregador. Tá? E a gente pode ter os mesmos problemas que a gente tinha com sistemas com linha única. Tudo bem, gente? Entenderam essa configuração aqui? Agora, tem uma outra situação que a gente encontra também, que é a formação de um produto, depois de uma reação química, que ela acaba se aderindo muito nas tubulações e na célula. Tá? Então, a gente acaba sujando, entre aspas, ali o percurso analítico e a célula de detecção por conta da formação desse produto. E a gente pode explorar uma estratégia para poder limpar esse percurso analítico e essa célula de detecção depois que a gente faz a medida que a gente tem interesse. Tá? Então, a gente vai adicionar lá no sistema um fluxo intermitente, tá? Um fluxo que entra só no momento que eu estou fazendo a amostragem, que eu estou preenchendo as alças de amostragem. Tá? Quando eu estiver fazendo a determinação, formando a zona de amostra, fazendo a detecção, esse reagente não vai entrar no percurso analítico. Tá? Então, eu escolhi aqui os sistemas um sistema com zonas coalescentes, tá? Para exemplificar isso aqui, mas a gente pode fazer isso também para linha única e pode fazer também para o sistema com adição de reagentes por confluência. Tá? O que vai mudar, o que eu pode mudar é só essa parte de trás aqui, né? Essa parte de trás aqui pode mudar, posso adicionar
reagentes por confluência, tá? Mas esse daqui para frente vai ser igual quando a gente tem a adição de reagentes com fluxo intermitente, tá? Então, como que a gente faz isso? A gente já viu que a adição a mistura de reagentes por zonas coalescentes é feita dessa forma, né? Preencho a alça de amostragem aqui, com a amostra, a alça do reagente. Depois, quando eu comutar esse injetor, eu vou fazer com que as duas zonas se encontrem nesse ponto aqui, tá? Como que eu colocaria aqui, então, o fluxo intermitente? Eu teria algo desse tipo, tá? Nessa posição aqui, em que eu estou preenchendo as alças, a solução R2, né, aqui tem o reservatório da solução R2, que é o reagente 2, ele está vindo para cá, ó, nesse sentido, tá? Ele está entrando aqui nesse orifício, saindo por esse canal e entrando aqui nesse ponto de confluência. Tá certo? Quando eu comutar esse injetor, dessa forma aqui, agora a amostra e o reagente estão sendo transportados pelo carregador até esse ponto, tá? O ponto de confluência aqui. E o reagente R2 está fazendo o quê? Ele está aqui no reservatório, indo nesse sentido, né? Ele está entrando aqui nesse orifício e saindo por esse canal aqui e retornando para o reservatório dele. Então, nessa posição, o reagente R2 ele está só recirculando aqui dentro do injetor. Ele não está sendo adicionado lá no sistema. Tá? Essa porção aqui preenchida com o reagente R2, ela não está sendo empurrada para dentro do sistema, ela está parada aqui dentro. Tá? Enquanto isso, as reações estão ocorrendo aqui, a gente vai formar o produto que a gente quer para medir, tá? E a gente vai obter lá o nosso fiagrama, tá? Que é o sinal que a gente tem em função do tempo. Então, eu obtenho o fiagrama. Quando o meu fiagrama chega no máximo, começa a descer, eu já posso introduzir esse fluxo intermitente, porque eu estou normalmente interessado no máximo, né? Na altura do pico máxima que a gente tem do fiagrama. Então, se eu já obtive aqui esse máximo, eu posso comutar o injetor novamente, tá? Para que agora entre a solução R2, que é uma solução de limpeza, que vai diminuir aquele tempo de limpeza que a gente tem, tá? Então, com essa estratégia, ao invés de eu ter aqui um tempo de limpeza extenso, né, um tempo de limpeza extenso, dessa forma, tá? Quando eu adiciono ali a solução do R2, ao invés de eu ter esse tempo de limpeza prolongado, eu diminuo esse tempo de limpeza, que por exemplo, para cá, ó, porque eu estou colocando uma solução que vai degradar o produto que está ali dentro do sistema, que está sujando ali os tubos, né? Está impregnando os tubos e impregnando a célula de detecção, tá bem? Então, essa é uma alternativa para a gente poder acelerar um pouco mais o processo de limpeza do sistema, utilizando essa adição de um reagente por fluxo intermitente, tá bem? Então, numa posição ele entra no sistema, na outra ele fica recirculando. Então, esse é o intuito de utilizar esse reagente, esse fluxo intermitente para a limpeza do sistema. Tudo bem até aqui, gente? Dúvidas, perguntas, comentários? Bom, acho que não, né? Agora a gente vai falar sobre o uso desses sistemas em fluxo para fazer preparo de amostra. Tá? Então a gente até agora falou de determinação, formação de zona de amostra com reagente para poder realizar uma medida analítica. E agora a gente vai focar no uso desses sistemas para preparo de amostra. Tá? Então a gente pode executar decomposições, extrações, assim como a gente faz em sistema em batelada, né? Sistemas manuais, como a gente chama. Então, uma forma da gente fazer, por exemplo, uma extração sólido-líquido em linha, a gente precisa ter um sólido, uma fase sólida que vai entrar em contato ali com a amostra e depois a gente precisa eluir o analítico que ficou ali preso na fase sólida, tá bem? Então, uma forma de fazer isso é introduzir a fase sólida, pode ser que uma resina de troca iônica ou uma fase apolar ou uma fase polar. Então, esse sólido é introduzido numa coluna, né? Eu até mostrei para vocês os custos das colunas na aula de ontem, né? Então, a gente pode até, por 90 centavos, conseguir uma coluna de fase sólida aí, né? A gente basicamente corta um pedaço de tubo e veda as extremidades com algodão ou com lã de vidro. E aí o sólido fica contido ali dentro. Daí eu posso pegar essa coluna que eu construí, né, que eu preenchi com sólido, e colocar no lugar da alça de amostragem usando esse injetor proporcional. O que eu vou fazer? Eu vou introduzir a amostra por aqui, tá? E ela vai ficar passando por essa coluna de fase sólida.
Dessa forma, o analito vai ficar retido na coluna, por causa do contato da amostra com a coluna de fase sólida. E quando eu comutar esse injetor, ele vai entrar em contato aqui com o eluente, que é o próprio carregador, que vai transportar isso daqui para a percussão analítica e depois para detecção. Tá? Eventualmente, eu posso até ter também adição de reagente por confluência aqui, para fazer alguma derivação química, se for de meu interesse, tá bom? Então, o que a gente tem aqui é a amostra passando constantemente pela fase sólida e depois sendo eluída, tá? Só que para eu conseguir determinar a concentração na amostra, eu preciso saber o volume de amostra que passou por aqui. Tá? Eu preciso saber qual que é a quantidade de matéria que foi retida aqui, eu consigo com a detecção. Agora, se essa quantidade de matéria estava em 5 ml ou estava em 50, isso faz diferença. Tá? Isso muda a concentração. Então, como que a gente define o volume de amostra que vai passar aqui pela coluna? Alguém faz ideia? Eu quero saber quanto de volume de uma solução passou por dentro de uma coluna. Como que eu calculo isso? Pessoal, ninguém quer nem arriscar? Falar qualquer coisa? Tudo bem. Quando a gente tem um fluxo de uma solução, de qualquer líquido, a gente tem uma vazão, né? Tudo bem, então vamos tentar pensar um pouquinho aqui. Isso, a gente tem uma vazão. E qual que é a unidade de vazão? Unidade de volume por unidade de tempo? Unidade de volume por unidade de tempo, tá? Então, por exemplo, ml por minuto, litro por segundo, né? Então, essa é a vazão que eu tenho. Então, se eu tenho ali uma amostra passando pela coluna, eu conheço a vazão da amostra. Tá? Eu preciso conhecer essa vazão. Se eu conheço a vazão, como que eu faço para saber quanto de volume passou ali num determinado tempo? Então, a gente tem a Sabendo vazão, que é quanto ml. tempo ficou aberto? Isso, exatamente, né? Então, a gente tem aqui a vazão, por exemplo, ml por minuto, tá? Se eu tiver aqui 1 ml por minuto e eu passar a amostra aqui nessa vazão por 1 minuto, qual que vai ser o volume de amostra que eu passei aqui dentro? 1 ml, né? Corta aqui, 1 ml. Tá bem? Se eu passar por 30 segundos, meio ml. Então eu preciso conhecer a vazão da amostra e preciso saber exatamente qual que é o tempo que eu usei para passar esse volume de amostra aqui por essa coluna. Tá? Então, essa temporização, essa movimentação ou comutação do injetor, né? Esse movimento aqui, ó, para cima e para baixo, ele tem que ser extremamente preciso. A gente tem que saber exatamente qual que é o tempo que está sendo utilizado para fazer a retenção do analito aqui na coluna, tá bem? Então, normalmente, para esse tipo de estratégia, o injetor ele precisa ser mecanizado, tá? Precisa ser controlado por computador para que a gente tenha uma temporização bastante reprodutível dessa comutação, tá? Só que a gente tem uma alternativa que não exige essa contagem de tempo tão rígida, tá? A gente pode utilizar 2 sessões de um injetor, de forma que a gente tem aqui, ó, a amostra, vai preencher uma alça de amostragem, então a gente vai ter um volume fixo de amostra. Daí eu posso colocar aqui uma amostra bem grande, 1, 2 ml, né, uma alça de amostragem bem grande, para ter um volume considerável. Enquanto isso, a coluna ela está aqui no fluxo do eluente, né, indo para o detector. Aqui a gente tem percurso analítico e detector, tá? Quando a gente comutar o injetor, o
que acontece? Ó, já comutei. Então, o carregador vai passar por aqui, carregar o volume de amostra que a gente selecionou e passar pela coluna. Tá? Independente do tempo que eu deixe isso daí dessa forma, tá? Desde que eu garanto que todo esse volume passou pela coluna, eu vou ter a quantidade de analito ali retida referente a esse volume que eu selecionei. Tá? Então, depois que eu garantir que esse volume todo passou por ali, eu posso deixar lá 1 minuto, 2, 3, 5 dias, uma semana, que não vai mudar a quantidade de analito que foi retida aqui na coluna, tá bom? E daí, quando eu volto na posição inicial, o eluente vai entrar aqui em contato com a coluna e vai eluir o analito e levar para detecção. Enquanto isso, a alça de amostragem está sendo preenchida para uma nova amostra. Daí eu faço esse processo de novo, ela vai entrar em contato aqui com a coluna, vai reter o analito, volto de novo, faço a eluição, enquanto isso preencho a alça, tá? E assim por diante. Tudo bem, gente? Então esse é bem mais tranquilo da gente poder montar no laboratório e utilizá-lo, tá? Para as extrações de sólido líquido. Agora, falando de extrações líquido-líquido, a gente precisa de pensar em 3 unidades básicas para a gente poder fazer essas extrações em linha. Tá? Então, a gente precisa de um segmentador, de um separador de fases e precisa do sistema de detecção. Tá? Quando a gente faz extração líquido-líquido, em sistemas em fluxo, da forma mais comum, a gente vai ter a segmentação da fase orgânica com a fase aquosa. Assim como a gente tinha lá o fluxo segmentado com bolhas de ar, agora, em vez de ar, a gente vai ter a fase orgânica. Tá? Então, esse segmentador nada mais é que um ponto de confluência onde se encontram as fases orgânica e aquosa. Elas são introduzidas ali continuamente, e daí a gente forma essas alíquotas de fase aquosa e fase orgânica. Tá? A gente vai ter a transferência de massa nas interfaces das fases, né, como ocorre normalmente com os procedimentos em batelada. Só que a gente tem uma característica adicional aqui, que conforme essa mistura aqui é transportada pelo tubo, ela vai formar uma película na parede do tubo de fase orgânica, tá? Desde que o tubo tenha afinidade para fase orgânica, tá? Então tem que ser um tubo hidrofóbico, que normalmente que é um tubo polimérico, né? Então essa fase orgânica vai formar um filme na parede da tubulação, de forma que também tem transferência de massa aqui para cima, tá? E para baixo. Então a gente tem transferência de massa nas interfaces entre as soluções, tem transferência de massa na interface da fase aquosa com a parede do tubo que está revestida com o filme da fase orgânica. E daí quando passa a próxima fase orgânica, a espécie que foi transferida aqui para a fase orgânica vai difundir para essa alíquota de trás. Então isso aumenta a eficiência de extração quando a gente tem a extração líquido-líquido em linha. Tá? Então é importante a gente utilizar um tubo que não se dissolva na fase orgânica, né? E que tenha uma afinidade para formar esse filme aqui, para melhorar a extração líquido-líquido em linha, tá bom? Normalmente é PTFE que a gente usa, tá? Para poder fazer esse tipo de trabalho. Então a gente tem aqui um esquema do segmentador, como eu mostrei ali para vocês, mas aqui tem outro esquema que está mais coloridinho para entender melhor, né? Então a gente continuamente adiciona a fase aquosa, a fase orgânica, para poder formar essas alíquotas aqui, né? Esses segmentos. Depois a gente precisa separar isso. Tá? Então imagina que aqui a gente tinha a fase orgânica vermelha, né? Daí o analito foi extraído e ele ficou verde, aqui, como está nessa segunda figura. Uma forma de separar a fase orgânica da fase aquosa, a gente fazer a separação por densidade. Né? Então a gente coloca esse tubo aqui na vertical. Se a fase orgânica é mais densa, ela vai descer, tá? E a fase aquosa vai subir. Então dessa forma a gente consegue fazer uma medida aqui na fase orgânica, tá bom? Para a gente melhorar essa separação, esse isolamento de fases, né? A gente normalmente coloca algum filetinho dentro do tubo de Teflon, por exemplo, para poder conduzir melhor a fase orgânica para onde a gente quer. Tá? Então, como aqui ela é mais densa, a gente quer que ela desça, né? Ela vai descer. A gente coloca um filetinho aqui de um material que tem afinidade pela fase orgânica, tá? Mas que não vai ser dissolvido nela. E daí ela vai ser conduzida mais facilmente, tá? Além da densidade, ela vai ser conduzida por esse filetinho que é colocado dentro do tubo, tá? Notem que, eventualmente, a gente pode ter perda da fase orgânica por conta de emulsão. Isso acaba acarretando a perda de precisão das medidas que a gente vai obter, tá certo?
Outra forma de separar também, né, de isolar as fases, é usar uma membrana em que a gente só tem permeação da fase orgânica. Só a fase orgânica vai permear por essa membrana, por ela ser hidrofóbica, e daí a fase aquosa vai ser carregada aqui para o descarte, e a fase orgânica a gente vai fazer a medida normalmente. Tá bem? Claro que a gente estiver interessado na fase aquosa, né? Aí a fase orgânica que vai para o descarte, a gente vai utilizar depois a fase aquosa. Notem que a gente também pode ter um pouco de perda aqui da fase orgânica quando a gente usa esse tipo de estratégia. Tá? A gente tem estratégias mais modernas que formam monossegmentos, que a gente vai discutir mais para o final da aula, que são bastante interessantes. Tá bom? Outra forma de separação que a gente pode conduzir em linha é uma separação gás-líquido, muito usada quando a gente tem analitos voláteis. Tá? Então, um exemplo aqui no slide é um sistema que está montado para poder fazer a determinação de uma espécie que, em meio ácido, gera gás. Tá? Então, por exemplo, a gente pode fazer determinação de sulfeto. Né? A amostra contendo sulfeto ela vai ser introduzida nessa válvula. Quando essa válvula rotatória for comutada, a amostra vai entrar em contato com esse fluxo de ácido sulfúrico. Então, em meio ácido, a gente vai ter o sulfeto indo a sulfeto de hidrogênio, né, na fase gasosa, misturado aqui na solução. Ele vai chegar até uma câmara de difusão gasosa. Nessa câmara de difusão gasosa, a gente vai ter o transporte da fase gasosa aqui, dessa fase que a gente chama de fase doadora, que é do ácido sulfúrico, para a fase aceptora, que aqui no caso é uma solução de um indicador, ácido base. Tá? Então, o H2S ele vai permear por essa membrana, vai ser recebido, aqui absorvido por essa fase aceptora, e depois ele vai causar alguma mudança física que pode ser quantificada utilizando uma técnica analítica. Como a gente tem um indicador ácido base, com a adição do sulfeto de hidrogênio aqui, a gente diminui o pH, né, aumenta aqui a acidez no meio, então a gente muda a cor do indicador. E dessa forma a gente consegue detectar, relacionar essa mudança de cor com a concentração de sulfeto que a gente tinha lá na amostra. Tá? A desvantagem disso daqui é que essa transferência de massa que ocorre nessa membrana é muito pequena. Tá? Normalmente, em torno de 15, 20% é o máximo de eficiência que você consegue de transferir o analito da fase doadora para a fase aceptora. Inclusive, atualmente, está na moda, a gente fala que está na moda, né, que são hot topics, né, são tópicos de pesquisa que estão em grande ascensão, né, é o desenvolvimento de sistemas que melhorem essa troca gasosa, né. Então, a gente tem algumas alternativas, que são sistemas que não têm membrana, etc., que tem essa eficiência, essa troca de gasosa aqui de uma fase para outra muito mais alta, com eficiência muito mais alta, tá? E como que a gente constrói essa membrana de difusão gasosa? Ela basicamente é construída com uma pecinha de acrílico em cima e uma pecinha de acrílico embaixo, tá? Essa pecinha aqui, ela tem um canal para poder passar a solução, e essa daqui também tem uma solução aceptora e outra doadora. Aqui no meio da peça, a gente vai colocar uma membrana que permite a permeação do gás e não permite a permeação de solução, da solução aquosa. Então, é uma membrana que é bastante fácil de encontrar, que são aquelas fitas veda-rosca. Tá? Aquelas fitas veda-rosca são fitas de teflon, de politetrafluoretileno, que são permeáveis a gás, mas não deixam passar água, né? Por isso que ela é usada em hidráulica, né? Então, a gente coloca entre essas duas chapas aqui de acrílico uma fita veda-rosca, fecha isso daqui com parafuso, né? Parafusar uma pecinha na outra. E daí a gente vai ter a passagem da solução doadora, o gás permeia, a solução receptora absorve esse gás que permeou, tá bom? Então a câmara é bem tranquila de construir, é bem barata de construir no laboratório. Aqui tem um exemplo mais específico também para determinação de amônio, né? A gente pode, por exemplo, para determinar amônio em águas, a gente utiliza essa câmara de difusão gasosa, né? A gente coloca aqui o amônio em uma solução doadora, que tem o meio alcalino. O amônio é convertido a amônia, e a amônia vai permear por essa membrana. Daí a gente vai ter aqui a solução aceptora, sendo transportada para o detector, e aqui a gente teve alguma mudança física devido à presença da amônia.
Pode ser mudança de pH, mudança de coloração, por ser um indicador ácido base, pode ser mudança de condutividade, né, ou de condutância, melhor dizendo. E daí qualquer característica que mude essa solução aceptora por conta do analito que permeou, a gente consegue fazer relação com a concentração da espécie de interesse. Tá bom? Tudo bem aqui com a extração sólido, gás líquido, pessoal? E a gente consegue também, em muitos casos, apesar da gente precisar de um sisteminha um pouco mais complexo, ser um pouco mais chato da gente desenvolver e trabalhar com ele, a gente pode também efetuar decomposições em linha, tá? O primeiro trabalho que propôs uma decomposição em linha foi para determinação de alguns nutrientes em amostras de sangue. Esse sistema foi montado utilizando um forno de micro-ondas doméstico, tá? Que foram feitos aqui orifícios nesse forno de micro-ondas. E a amostra e o reagente eram misturados, tá? Nessa bobina de mistura. E lá dentro desse forno micro-ondas foi colocado um Erlenmeyer, tá? Esse Erlenmeyer, ele tinha tubulação em volta dele, tá? Ele era preenchido com água para favorecer aqui um pouco mais o aquecimento. E a tubulação que entrava no micro-ondas ficava aqui em volta desse Erlenmeyer, que era aquecido, né, também. E esse tubo aqui saía pelo outro lado do forno de micro-ondas. Então o forno era acionado e a amostra e o reagente eram introduzidos no sistema para poder fazer a decomposição. Esse tubo ele era grande o suficiente para permitir um tempo de residência ali de em torno de 3 minutos. Tá? Então, em torno de 3 minutos, a gente conseguia fazer a decomposição quase que total da matéria orgânica, porque a gente tinha um volume de amostra muito pequeno, era de 50 microlitros. Então, a gente precisa de um tempo bem curto para fazer essa decomposição. E daí era levado diretamente para o equipamento de absorção atômica, com chama para fazer a determinação. Tá bom? Essa configuração que foi usada aqui para fazer a mistura entre amostra e reagentes, como que ela chama mesmo? Aqui, ó. Qual configuração é essa? Que a gente discutiu ali agora há pouco. Coalescência? Isso, então é mistura de reagentes por zonas coalescentes, né? A gente tem aqui uma zona do reagente, que é o HCl com ácido nítrico, e uma zona da amostra que vão se misturar nesse ponto aqui. Então, elas se misturam e estão direcionadas para o forno de micro-ondas. Então, é algo bastante interessante de se fazer e de forma mecanizada, que não exige, inclusive, que a gente tenha a decomposição completa aqui da amostra, só decompor matéria orgânica o suficiente para não ter problema com a absorção atômica. Tá? Foi feito também um trabalho, esse trabalho ele é um pouco antigo também, de 2003, mas eu gosto muito de mostrar esse trabalho porque ele demonstra como que a gente pode melhorar os processos de preparo de amostra usando sistemas em fluxo, tá? Então, teve um trabalho que utilizou um micro-ondas, que é monomodo, né? Para a gente poder adaptar um sistema em fluxo, a gente não pode usar um sistema fechado, tá? Por causa do aumento de pressão, a gente não consegue deixar uma tubulação ali com um orifício aberto. Então, a gente tem sempre que ter um micro-ondas em sistema aberto. Então, ele utilizou aqui um sistema de micro-ondas monomodo, em que aqui é aberto, né? Normalmente introduz aqui o tubo para poder fazer a digestão. Só que ao invés de introduzir o tubo de micro-ondas, foi introduzido um reator para efetuar o preparo de amostra. Tá? Então aqui também para os zonas coalescentes era adicionado a amostra, uma amostra de suco de laranja e ácido nítrico diluído. Essa amostra e esse reagente se encontravam nesse ponto, eram direcionados até o interior aqui do micro-ondas, e uma vez que a zona de amostra estava dentro desse micro-ondas, o fluxo era parado para que o micro-ondas pudesse fazer a digestão. Tá? Em seguida, após a etapa de digestão com micro-ondas, a zona de amostra, que já é o digerido, né, era transportada para fora e coletada nesse tubo. Esse tubo aqui era levado para o ICP para poder fazer determinação dos metais, tá? Em suco de laranja. Para a gente introduzir a zona de amostra e reagente no interior do micro-ondas, aqui era usado um fluxo de ar sintético, tá? Não é argônio, tá? É ar sintético, para que a gente tivesse só o plug da amostra e do reagente sendo misturados aqui, introduzido no micro-ondas. Se a gente tivesse tudo isso daqui preenchido com solução,
No momento em que o micro-ondas aquecesse aqui a zona de amostra, poderia causar algum refluxo, tá? Então, poderia ter refluxo da amostra aqui para o tubo de coleta, poderia ter refluxo aqui para o frasco reservatório, tá? Do carregador. Então, para evitar esse tipo de problema, tá? Como a zona de amostra aqui acaba expandindo, né? Por conta desse aquecimento, por isso que a gente tem aqui um reatorzinho, né? Para poder ter mais espaço para a zona de amostra poder expandir. Tudo isso daqui era preenchido com ar sintético para a gente poder fazer o processo de digestão. E aí o ar era substituído por água quando a gente precisava fazer a limpeza, né? Então, quando eu coletava aqui o digerido, aqui no frasco, e daí o ar era substituído por água para poder fazer a limpeza do sistema e poder introduzir uma nova amostra, tá bom? Então, o que teve de interessante com esse trabalho, né? O procedimento em batelada é oficial para determinação de metais em suco de laranja, recomenda o uso de 5 ml de amostra. Tá? Esse 5 ml deve ser aquecido por 15 minutos com essa potência, dentro desse mesmo micro-ondas, tá? Sistema aberto. Em seguida, é adicionado 5 ml de ácido nítrico concentrado. Aí tem algumas etapas de aquecimento, tá? Que vai aumentando aqui a potência, conforme o tempo, né? Então, em 5, 10 e 15 e 5 minutos, em diferentes valores de potência, para o aquecimento aumentar. Depois, é adicionado ali, nesse precisa abrir ali a tampinha do micro-ondas, adicionar peróxido de hidrogênio, deixar mais 10 minutos e depois a gente vai ter o digerido que pode ser analisado por ICP, tá? ICP ótico. Quando esse procedimento foi desenvolvido em fluxo, a gente teve essas características aqui. Então, o volume de amostra ele foi reduzido 10 vezes, né? A gente teve uma redução considerável também do reagente. Ao invés de usar 5 ml de ácido nítrico concentrado, a gente usou 1 ml de ácido nítrico 80%. E o que mais impressiona é o tempo de preparo de amostra que a gente vai ter, né? Em vez de a gente ter 45 minutos de preparo de amostra, com apenas 3 minutos a gente consegue ter a degradação quantitativa ali da matéria orgânica da amostra de alimento para poder fazer a determinação elementar. Tá? Como a gente usa uma porção de amostra muito pequenininha, tá? A gente não precisa de tanto ácido, não precisa nem mesmo do peróxido para fazer a digestão, e a gente não precisa de condições tão extremas para poder decompor toda aquela quantidade de matéria orgânica que teria em 5 ml de amostra. Tá? Em meio ml de amostra, a quantidade de matéria orgânica é muito menor, então a gente precisa de condições menos drásticas para poder decompor a matéria orgânica. Tá? Então, essa redução de tempo aqui mostra como os sistemas em fluxo podem ajudar bastante com o preparo de amostra. Tá? Nesse caso, que a decomposição foi completa, né, foi quantitativa, mas em muitos casos a gente não precisa ter decomposição quantitativa. Então, você acelera ainda mais o processo, né? Você aumenta ainda mais a frequência analítica do seu sistema. Existem também processos para preparo de amostra em linha, utilizando radiação ultravioleta, né? Então, a gente tem aqui nesse caso, para determinação de fósforo total em águas residuais, foi proposto esse sistema em que a amostra é introduzida aqui continuamente no sistema, tá? Ela se encontra com um fluxo de persulfato de sódio e passa pelo fotoreator para poder desenvolver as reações fotoquímicas, tá? Por que a gente usa persulfato de sódio aqui? Alguém lembra? Para a gente conseguir promover, né, Felipe? Promover a fotorreação. Por que a gente promove a fotorreação com o persulfato de sódio? Porque a matéria orgânica em si, ela gera radicais, mas esse processo vai ser muito lento. Então, a gente adiciona um reagente auxiliar para poder facilitar a formação de radicais para poder oxidar a matéria orgânica por fotorreação. Né? Então, o persulfato ele tem lá 2 enxofres, né, que são ligados. Aqui tem os oxigênios, aqui para cá. E a quebra homolítica dessa ligação aqui, quando a gente tem a irradiação UV, ela forma radicais sulfato. Então, a gente vai ter radicais sulfato que reagem com água e formam radicais hidroxila, né, que são altamente oxidantes. Isso, então, formação de radicais, né? Então, o objetivo da introdução do persulfato aqui é auxiliar na formação de radicais, auxiliar na fotooxidação, tá bom? Então, a gente passa por esse fotoreator, tá? Já vou mostrar daqui a pouco a fotografia de um fotoreator para vocês terem uma ideia como que ele pode ser construído. Normalmente, a gente pega uma lâmpada
uma lâmpada UV. Tá? Vou tentar desenhar um bulbo de lâmpada aqui. Tá? Imagina que essa aqui é uma lâmpada e a gente vai colocar aqui o reator em volta desse bulbo da lâmpada. Tá? Daí a gente vai ter aqui a entrada e a saída de solução. Então a solução vai passar por aqui, passar circularmente aqui por esse bulbo, e aí a gente tem a fotodecomposição. Muitas vezes a fotodecomposição é até melhorada por conta do contato mais íntimo aqui entre a amostra e o bulbo da lâmpada. Né? Então, nos fotoreatores, como a gente viu, normalmente a amostra fica em tubos em volta da lâmpada, né? A gente acaba tendo um pouco de perda de radiação devido a essa distância. Como aqui a amostra está bem próxima do bulbo da lâmpada, essa radiação acaba sendo mais eficiente, então a decomposição da matéria orgânica acaba sendo mais eficiente também. Tá? Depois dessa etapa de fotooxidação, a gente vai ter uma etapa de aquecimento, que foi colocada aqui. Tá? Essa etapa de aquecimento a 90 graus, ela serve para decompor o fósforo inorgânico condensado. Tá? Então, normalmente em águas, a gente tem o fósforo inorgânico, que é o fosfato, basicamente, né? O fósforo inorgânico condensado, né? Que é o pirofosfato e metafosfato. E a gente tem as espécies de fósforo orgânico, tá? Que aí tem um monte de espécies que pode ocorrer, tá bom? Então, o fósforo orgânico ele é decomposto por radiação UV, o fósforo inorgânico condensado pelo aquecimento, e o inorgânico livre ele já está lá disponível para ser detectado, tá? Então, o que a gente faz aqui é transportar então esse digerido por aqui. Tem esse tubo poroso que é usado para eliminar bolhas. Lembra que eu falei para vocês que bolhas são um problema no sistema em fluxo, tá? Então ele elimina bolhas com esse tubo poroso. Em seguida passa por uma filtração para poder reter sólido que está em suspensão ali que poderia atrapalhar, né? Lembra que fotorreação não dissolve sólidos, tá? Só para decomposição de matéria orgânica em solução. Em seguida é selecionado uma alíquota desse digerido que passa constantemente por aqui, introduzida no sistema para determinar o fósforo pela reação do azul de molibdê, tá? Então a gente tem esse sistema em fluxo aqui com essa unidade para o preparo de amostra, e em seguida a gente tem a determinação do fosfato em um sistema complementar utilizando a adição dos reagentes. Tudo bem, pessoal? Esse é outro exemplo de preparo de amostra que pode ser feito usando sistemas em fluxo. Agora, de todas aquelas características que a gente comentou dos sistemas FIA, tem uma que não é muito vantajosa, né? Se a gente for pensar em determinação de diversos sistemas, diversos analitos, né, em um laboratório, a gente sempre precisa reconfigurar fisicamente o sistema para a gente conseguir chegar no objetivo que a gente quer. Então, dificilmente a gente vai ter um sistema de fluxo dedicado, né, com uma certa configuração, com um certo tamanho de reator, com um certo volume de amostra, que seja dedicado a vários analitos, tá? No máximo ali uns 3 ou 4 analitos, a gente até consegue montar um sistema para isso, mas mais que isso a gente vai ter que acabar mudando ali fisicamente a configuração para poder adaptar o sistema para o que a gente quer, tá bom? Então, uma forma de superar essa desvantagem de reconfigurar fisicamente o sistema é usar sistemas com multicomutação. Tá? E sistemas com multicomutação, eles não vão ter só um injetor comutando. É como se a gente tivesse vários injetores sendo utilizados para introduzir o volume que eu quero de solução. Tá? Então, a gente tinha só a computação de um injetor, né, dos sistemas até agora que a gente discutiu, e a partir de agora a gente vai ter vários dispositivos que têm duas posições de comutação, para a gente poder introduzir solução, tá bom? Isso vai ficar mais claro quando eu mostrar umas fotografias para vocês. Esses sistemas, eles são controlados por computador, né? São controlados eletronicamente, então isso melhora o desempenho deles, tá? A temporização deles é bastante precisa. Eles gerenciam independentemente as soluções, então a gente consegue colocar sempre no momento que a gente quer e na quantidade que a gente quer essas soluções dentro do sistema. Por conta disso, eles são mais versáteis e normalmente consomem ainda menos reagentes e geram ainda menos resíduos também. Tá? Então, por conta dos volumes da ordem de microlitros que esses dispositivos gerenciam. Aqui tem uma comparação que já fiz com vocês para batelada e sistema FIA convencional, né? Para determinação de nitrito, aqui em cima, e determinação de cloreto. Tá? São esses reagentes que são usados. E quando a gente usa um sistema com multicomutação, esse consumo de reagentes aqui é drasticamente diminuído, né?
mesmo em comparação com um sistema FIA convencional, com adição contínua de reagentes. Outro fator importante é que nesses sistemas, normalmente a gente tem uma condição de mistura muito melhor do que no sistema com adição contínua de reagentes. Então, por conta disso, a gente consegue diminuir até bem mais o consumo de reagentes que a gente teria, tá? Em um sistema que a mistura não seria tão boa assim. A gente já vai entender por que a mistura é melhor nesses sistemas, tá? Esse daqui é um esquema o que pode ser representado, pode representar um sistema com multicomutação, tá? Aqui foi um sistema que foi usado para determinação de peróxido, usando a reação do luminol em meio alcalino, tá bom? Então a gente tem nesse dispositivo 4 seringas, tá? Cada uma delas vai gerenciar uma solução. Como eu preciso só introduzir a amostra, um reagente e ter um carregador, a quarta seringa aqui eu não vou utilizar. Tá? Se eu precisasse, poderia colocar qualquer outro reagente ali, uma solução de limpeza, mas no caso eu não preciso utilizar. Tá? Aqui tem uma fotografia dela para a gente entender melhor como funciona. Então a gente tem um dispositivo, isso aqui é comercial, pode ser adquirido comercialmente. Esse dispositivo tem essas 4 seringas, a gente tem também dispositivos com 8 ou 16 seringas. Cada uma dessas seringas são preenchidas com soluções, e daí eu vou dispensar, né, conforme o tempo que eu desloco o êmbolo depois para dispensar a solução, eu vou dispensar um volume de solução que eu defini. Tá? Então imaginem só para pensar um pouco mais na versatilidade desses sistemas, né? Eu posso ter aqui, nessa seringa, a amostra, nessa daqui um reagente 1, e nessa daqui o reagente 2, e essa aqui o carregador. Tá? Tudo isso daqui, essas soluções aqui, elas podem se encontrar em um único ponto. Tá? Aqui, daí eu tenho aqui o meu percurso analítico e o detector. Então imagina que eu quero determinar aqui o analito X. Tá? Para determinar o analito X nessa amostra, eu vou utilizar a amostra, depois o reagente 1 somente para formar uma espécie colorida, e aí o carregador vai transportar o produto dessa reação pelo percurso e até o detector. Tá? Então agora eu quero determinar o analito Y. Tá? Eu injeto um outro volume de amostra, ao invés de injetar o reagente R1, que determina só o X, eu injeto o R2. E daí eu consigo formar aqui um produto colorido devido à adição do R2 e reação com o analito Y. Tá? E daí o carregador vai transportar essa zona de amostra até a detecção. Então, esse é um exemplo bem simples, né, de como esses sistemas podem ser versáteis. Daí eu posso, de repente, aqui ter um analito Z, né, que é determinado pelo produto de uma reação entre o reagente 1 e 2. Então, eu posso colocar o reagente 1 e 2 para formar um outro produto, o produto R3, que vai reagir com Z. Né? Então, a gente pode determinar como que a gente quer efetuar a rotina da análise dessa amostra, até mesmo para vários analitos, né, utilizando reagentes bastante distintos. Tá bem? A gente não vai ter necessariamente o contato entre os reagentes ali no meio. Aqui tem uma outra fotografia para a gente poder olhar um pouco mais de perto. Deixa eu apagar esse monte de risco aqui. Como que é esse sistema com multisseringas, né? Então, ó, no caso aqui, essa seringa aqui não está sendo utilizada, né? Eu utilizo as outras 3, que é o que me interessa aqui para poder fazer a determinação que eu quero. Tá? Basicamente, sempre a gente vai ter pelo menos a amostra e o carregador sendo utilizado. Tá? Daí os reagentes dependem da necessidade de cada procedimento, tá? De cada método. Além desses sistemas com multisseringas, a gente pode utilizar também alguns dispositivos que são chamados de válvula solenoide. Nesse caso, esses dispositivos são vendidos separadamente, a gente compra eles, compra a tubulação, e aí monta esse sistema conforme a necessidade que a gente tem. Tá? Então tem um exemplo aqui, genérico, que eu coloquei para vocês darem uma olhada, de válvulas solenoide que podem ser utilizadas em sistema em fluxo. Tá? Aqui tem uma fotografia delas. Tá? Essas válvulas, quando elas são acionadas, elas simplesmente mudam a solução de direção, mudam a direção da solução, né? Ou elas impedem a passagem dessa solução, né? Que tem as válvulas de pinçamento, que são que é o exemplo dessa válvula aqui, ó. Se vocês notarem aqui embaixo, tem um tubinho que passa por dentro da válvula, tá? Quando a válvula está ligada, ela tem aqui um pininho que descomprime o tubo. Daí o tubo deixa passar a solução. Quando a gente desliga a válvula, esse pininho desce, pressiona o tubo e impede que a solução passe. Tá? Então eu posso construir um sistema com várias dessas válvulas aqui
para gerenciar o volume que eu quero na solução e introduzi-los no ponto que eu quiser. Tá? Essa outra válvula aqui, ó, ela tem duas vias, né? Então, quando ela está ligada, ela prende a via de baixo e deixa de cima passar. E quando está desligada, ela prende a de cima e deixa de baixo passar. Tá? Então, a gente pode gerenciar duas soluções ao mesmo tempo usando essa válvula. E nesse esquema aqui, eu coloquei o desenho dessa válvula aqui, que é uma válvula de 3 vias. Quando ela está... Esse desenho quer dizer que quando a válvula está desligada, está passando a solução por esse caminho aqui, ó. Tá? Desligado por esse caminho. Quando eu ligo a válvula, passa uma corrente ali, essa portinha dela aqui, ela muda para esse caminho pontilhado. Então, agora, quando ela está ligada, eu permito que a solução passe por este caminho aqui. Tá? E aí eu consigo ligar e desligar a válvula, e dependendo do tempo que eu ligo e desligo, eu consigo estabelecer um volume de solução que eu vou introduzir ali dentro. Tá? Então, a mesma coisa que a gente discutiu lá para a coluna de fase sólida, né? Se a gente conhece a vazão da solução e sabe quanto tempo a gente deixa a válvula acionada para a solução passar ali, a gente sabe qual é o volume de solução que a gente está utilizando, tá certo? Então, o que pode ser feito aqui nesse sistema, por exemplo? Ó, a gente tem constantemente o carregador entrando pelo sistema, né? Ele passa por aqui, passa por esse percurso, passa por aqui e passa pela detecção, tá? O que a gente pode ter quando a gente liga essa válvula? Ao invés de introduzir o carregador, a gente vai introduzir a amostra. Então, a amostra vai entrar por aqui, tá? Entrou até aqui. Daí eu vou desligar a válvula de novo. Agora o carregador vai levar essa zona de amostra aqui, ó, aqui para cá. Daí eu posso chegar até aqui nesse ponto com a zona de amostra, daí ligar essa válvula para introduzir o reagente. Daí o reagente se encontra aqui então com a amostra quando eu desligar a válvula de novo, e a gente vai ter o transporte para detecção. Tá? O que é interessante observar aqui também é que normalmente essas válvulas exigem o uso de só um canal de bomba peristáltica, tá? Enquanto que os sistemas convencionais, né, quando são de reagentes por confluência, a gente precisa de um canal para cada solução. Aqui nesse caso, normalmente a gente precisa só de um canal de bomba peristáltica para poder aspirar todo as soluções do sistema. Tudo bem até aqui, pessoal? Espero que vocês estejam notando a diferença aí entre o uso desse tipo de dispositivo com o que a gente estava vendo até agora, tá? E tem um outro dispositivo também que tem algumas vantagens adicionais, por isso que a gente vai falar um pouco mais dele, que são as microbombas solenoide. Essas microbombas, que tem a fotografia delas, né? São dispositivos que eles têm mais ou menos uns 10 centímetros, né? As válvulas têm uns 5, 6 centímetros mais ou menos, as microbombas têm uns 10, 12 centímetros, tá? Dependendo do volume. Essas microbombas, elas são acionadas com pulso de corrente. Então, quando a gente coloca um pulso de corrente nessa bomba, né? Ou seja, liga e desliga ela vai dispensar um volume fixo de solução. Ela tem uma câmara aqui na parte de baixo, né? Que ela vai ser preenchida com solução quando a gente liga, e quando desliga, essa câmara dispensa um volume fixo de solução, tá? Então, quando a gente aplica um pulso na microbomba, a gente está falando que a gente diz que está dispensando um volume fixo de solução. E esse volume fixo da microbomba depende do dispositivo que vocês comprarem. Tá? A gente tem microbombas no mercado hoje em dia que variam de 20 até 200 microlitros. Então, se a gente usar, por exemplo, aqui para a amostra, uma microbomba com 20 microlitros, quando eu ligar ela uma vez, né, aplicar um pulso, eu vou dispensar 20 microlitros. Se eu aplicar 2 pulsos, eu dispenso mais 20. Tá? Então, 2 pulsos aplicados na microbomba, eu vou ter 40 microlitros. Tá? Essa daqui pode ser de 40. A do reagente aqui pode ser de 40 microlitros. Então, um pulso tem 40 microlitros. Se eu aplicar mais um, 40. Se eu aplicar mais um, mais 40. Ou seja, o volume de reagente que eu utilizei foi de 120 microlitros. Tá? Então, eu defino o volume de solução que eu vou introduzir conforme eu aciono esse dispositivo para dispensar a solução dentro do sistema. E aí os sistemas ficam mais simples, né? Eu simplesmente uno aqui os tubos, né, que saem da microbomba, nesse ponto de confluência, e daí eu vou ter em conta das soluções aqui da forma que eu determinar. Eu posso colocar o R2 primeiro, depois a amostra, depois R1, eu posso colocar a amostra, depois os reagentes, ou os reagentes, depois a amostra, isso aí fica a critério do método que você vai ter para utilizar para determinar o que você quer, tá?
E, de forma geral, esses sistemas com múltipla mutação, não só microbombas, né? Eles melhoram a mistura entre amostra e reagente, como eu comentei com vocês, porque ele permite que a gente explore algumas estratégias que não são possíveis quando a gente tem os sistemas convencionais, tá? A gente chama de amostragem binária um tipo de estratégia que a gente adiciona de forma intercalada, dessa forma que está aqui no slide, ó, alíquotas de amostra e reagente. Então imagina que cada porçãozinha dessa que eu adicionei tem 10 microlitros. Então eu adicionei 10 microlitros de amostra, 10 de reagente, 10 de amostra, 10 de reagente, 10, 10. Tá? Então o que eu fiz aqui? Em vez de adicionar 30 microlitros de amostra e depois 30 microlitros de reagente, eu vou adicionar isso de forma intercalada. Eu vou particionar esse volume que eu introduzo ali no meio e por isso que eu consigo ter uma condição de mistura muito melhor do que quando eu tenho sistemas convencionais e que eu não consigo fazer essa partição aí desses volumes que eu estou introduzindo, tá? Então, dessa forma, depois o carregador leva tudo isso para a detecção, né? Dessa forma eu consigo melhorar a mistura entre amostra e reagente, tá? Isso de forma geral, tanto usando microbombas, quanto válvulas, quanto multiseringas. E no caso das microbombas, mais especificamente, além daquelas vantagens que a gente tem para sistemas com multimutação, a gente até certo ponto tem uma outra vantagem que ela gera um fluxo pulsado. Tá? Esse fluxo pulsado ele é bastante reprodutível, então ele pode ser usado para a determinação de diversas espécies. Tá? Eu digo até certo ponto porque quando a gente tem detecção eletroquímica, por exemplo, como eu já comentei com vocês, né, a gente não pode ter pulsação mesmo que seja reprodutível, porque a gente vai acabar causando um ruído muito grande no sinal, e a gente não vai conseguir diferenciar, em alguns casos, ali o branco do sinal analítico que a gente tem. Tá? Então, a gente precisa, não pode, a gente precisa usar um sistema que não tenha pulsos quando a gente tem dispositivos baseados em detecção eletroquímica. Tá? Mas para os dispositivos ópticos, tranquilamente. Tá? E, inclusive, a gente tem várias vantagens que a gente vai discutir agora. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas uma forma de fazer determinação de sulfato em águas naturais é através da reação com bário. Né? Não sei se vocês lembram lá de clássica 1, se vocês já fizeram clássica 1, espero que sim. Sulfato com bário gera um composto de baixa solubilidade, que é o sulfato de bário. Tá? Então a gente tem o sulfato da amostra de água, a gente mistura essa amostra com a solução de bário e a gente forma o sulfato de bário que vai espalhar a radiação dentro do espectrofotômetro e que a gente vai relacionar esse espalhamento de radiação, né, que a gente acaba relacionando com a absorvância, com a concentração de sulfato que a gente tinha na amostra. Tá? O grande problema disso é que conforme a gente começa a fazer essas análises, o sulfato de bário ele começa a impregnar nas paredes do tubo e começa a impregnar na parede da célula de medida. E aí não tem nada que tire isso dali se não for uma solução de limpeza, tá? Se não for uma solução de DTA, por exemplo. Notem que aqui, ó, nesse gráfico, foram feitas diversas medidas de uma solução de sulfato, utilizando esse reagente do bário. E aqui, deixa eu pegar aqui no começo, ó, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Em torno de 10 medidas está aqui, ó. Né? Ó, depois de 10 medidas, a gente tinha um sinal aqui de 0,05, mais ou menos, né? Ele está quase chegando em 0,1. Só com 10 medidas. Tá certo? Então, por que eu estou destacando isso, né? Que com algumas medidas a gente já tem deposição de sólido lá na parede da célula, né? E a gente vê que tem essa deposição de sólido porque o sólido fica lá espalhando radiação continuamente. Então, por isso que essa linha base vai subir, né? Então, eu estou depositando sólido, colocando. E essa linha base está subindo porque eu estou acumulando sólido lá na célula, tá bom? Então, por que eu estou destacando isso? Porque a gente pode montar um sistema com multicomutação, com microbombas solenoide, de forma a introduzir a amostra, depois o reagente de bário, e em seguida transportar essa zona de amostra para o detector. Então, a gente tem exatamente o mesmo método, pode usar exatamente o mesmo volume, tá, de amostra, de reagente, e a gente vai obter algo desse tipo, né? Então, por que eu contei aquelas 10 análises iniciais ali, aquelas 10 determinações? Para comparar com essa curva que foi obtida, né? Aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 vezes 3, 24 medidas.
Então, com 24 medidas, notem que a linha base praticamente não subiu. Olha só, tá? E o que foi feito? Foi feito isso aqui, ó. Mesma coisa, amostra misturada com bário e transportada com água. A diferença é justamente o fluxo pulsado dessas microbombas. Como elas causam esse fluxo, esse impacto ali no fluxo, né? Quando elas estão acionadas, né? Quando o transportador está passando pelo sistema, ele acaba fazendo com que a solução se choque ali com mais força ali com a parede do tubo e com a parede da célula, de forma a efetuar uma limpeza mais eficiente do sistema. Então, por isso que a gente não tem acúmulo de sólido quando a gente faz a determinação. Então, essa é uma das vantagens da gente utilizar essas microbombas solenoide. Tá? Além elas terem todas as vantagens da multicomutação, elas têm esse fluxo pulsado que muitas vezes diminui bastante o tempo de limpeza que a gente tem. Tá? E aí é muito comum, utilizando microbombas, a gente conseguir frequência de determinação de 150, 200 determinações por hora. Tá? Mas você consegue um sinal ali em torno de 2, 3 segundos, você consegue ter um sinal analítico com uma boa mistura e de forma que você não tem nenhum problema de obtenção do sinal por conta de mistura ineficiente entre a amostra e o reagente. Tá certo? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês de vantagem. Tá? Agora, se eu quiser para o meu laboratório escolher um sistema desse, tá? Eu posso utilizar qualquer um deles para desenvolver o sistema, mas eu preciso pesar o que é mais importante para mim, né? Então, por exemplo, se eu for pensar em propulsão de fluidos, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês agora. Se eu for pensar em propulsão de fluidos e eu quiser um sistema que me dê tempos de limpeza menores, qual dos três dispositivos vocês escolheriam? Microbombas, válvulas ou seringas? Pessoal, imagine que o chefe de vocês falou: preciso de um sistema em fluxo aqui, com multicomutação, que seja o mais rápido possível, que diminui o tempo de limpeza. Qual dos três vocês vão escolher pensando na propulsão dos fluidos? Multiseringas? Qual deles a gente tinha uma melhor eficiência de limpeza do sistema, Felipe? Lembra do caso do sulfato de bário? Né? Então a gente consegue uma melhor eficiência de limpeza do sistema quando a gente tem microbombas, por causa do fluxo pulsado. Tá? Agora, se o chefe de vocês chegasse e falasse assim: eu preciso de um sistema para detecção amperométrica, sistema com multicomutação para determinação de paracetamol usando detecção amperométrica, qual dos três vocês vão escolher? Você pode escolher a válvula solenoide desde que você tenha um dispositivo que tenha uma pulsação muito desprezível, né? Se você tiver um dispositivo, você falou solenoide, pode ser a microbomba, pode ser a válvula, né? Mas se você escolher a válvula, que eu imagino que seja isso que você escolheu, você precisa ter uma propulsão de fluidos isenta de pulsação, tá? Então a válvula, se você usar bomba peristáltica, em muitos casos você não consegue ter essa ausência de pulsação, e você vai ter problemas, tá? Lembra que a gente comentou na aula passada que quando a gente tem dispositivos eletroquímicos, a gente precisa ter ausência de pulsação. Então a gente pode usar uma seringa ou pode usar aqueles dispositivos de escoamento por gravidade, propulsores pneumáticos, né? Então aqui nesse caso, se a gente vai usar um detector eletroquímico, a gente deveria escolher, é preciso ser escolhido multiseringas, tá? Necessariamente. Bom? Agora, se eu fizer a propulsão de fluido usando válvulas com uma seringa também, né? Em vez de uma bomba peristáltica usar uma seringa lá no final, eu consigo também chegar no mesmo objetivo. Então, pode ser qualquer um dos dois, tá? Se eu pensar em condição de mistura entre amostra e reagente, microbombas também trazem vantagens em termos de condição de mistura, por causa do fluxo pulsado. Se eu pensar em portabilidade, né, sistemas mais portáteis, sistemas pequenos para eu carregar para análise in situ, por exemplo,
eu vou pensar em sistemas com microbomba solenoide ou multisseringas, tá? Por que os sistemas com válvulas são menos portáteis? Porque as válvulas exigem uma unidade de propulsão de fluidos. Então, eu preciso ter uma boa peristáltica, preciso ter ali uma outra seringa para poder propelir os fluidos. Isso acaba aumentando o tamanho do meu sistema. As microbombas, elas propelem os fluidos e também fazem a introdução das soluções do sistema, assim como as multisseringas. Então, esses dois são os mais adequados se eu estiver pensando em sistemas portáteis. Tá? E ambos também são alimentados por bateria 12 volts. Então, eu consigo ligar cada dispositivo numa bateria e operá-los em campo, inclusive. Tá? Agora, se a gente pensar em volumes de solução, o multisseringas e as microbombas também gerenciam volumes menores que válvula solenoide. Tá? Isso por conta do tempo de acionamento da válvula. A válvula tem um tempo de acionamento um pouco mais longo do que os outros dispositivos. Então, por conta disso, a gente não consegue volumes tão pequenos com válvulas, assim como multisseringas e microbombas. Tá bom? E no caso de etapas de limpeza, o multisseringa seria o mais desvantajoso aqui, né? Porque imagine que a gente vai analisar uma amostra, a amostra precisa preencher uma das seringas, né? Faço a minha análise, se eu quiser trocar a amostra, eu vou ter que tirar a amostra da seringa, lavar a seringa ali várias vezes, depois colocar a amostra de novo, né? Ambientalizar, depois colocar a amostra de novo. Então, o processo de etapa de limpeza do dispositivo é muito maior com multisseringas. Então, se eu quero dispositivos que tenham mínimas etapas de limpeza, eu vou usar microbombas ou válvula solenoide, tá? Então, a gente tem todas essas características aí que devem ser consideradas quando a gente quer montar um sistema desse no nosso laboratório, tá bom? Só para exemplificar preparo de amostras usando sistemas com multicomputação, eu trouxe 3 exemplos finais aqui para vocês, tá? Um deles envolve decomposição, utilizando degradação de matéria orgânica promovida por radiação ultravioleta, tá? Nesse caso aqui, qual que era o intuito? O intuito era fazer a determinação do fósforo inorgânico, tá? Que era o fosfato, e determinação de fósforo orgânico, que no caso era o ácido fítico. Como aqui essa determinação era feita em amostras de plantas e leguminosas e cereais, a gente tinha o fósforo inorgânico majoritariamente como fosfato e o orgânico majoritariamente como ácido fítico, tá? Então, essa informação é importante. O que era feito aqui nesse sistema? A gente tinha um sistema em que a amostra era introduzida aqui no ponto de confluência X, em seguida era introduzida uma solução de persulfato de potássio, essa zona de amostra era transportada pelo carregador, que era a água, até dentro de um fotoreator, tá? A amostra passava por esse fotoreator, em seguida recebia aqui os reagentes, molibdato e ácido ascórbico, para formar o azul de molibdênio, para determinar fosfato, tá? Então, o que a gente determinava dessa forma? A gente determinava o fósforo inorgânico, tá? E o fósforo orgânico. O fósforo inorgânico já está lá pronto para ser determinado, tá? Pela reação que está sendo usada aqui. Já o orgânico, ele foi convertido ao inorgânico quando ele passou aqui pelo fotoreator, de forma que eu vou ter uma resposta do fósforo orgânico mais o fósforo inorgânico, tá certo? Esse fotoreator tem esse aspecto aqui, ó. A gente tinha uma lâmpada UV e sob essa lâmpada tinha um tubo de teflon de aproximadamente 20 centímetros, tá? A gente tem em torno de 100 e poucos microlitros dentro desse tubo. Então, a gente tinha passagem contínua aqui da mistura, de forma que a gente tinha em torno de 10 segundos de tempo de residência aqui para o preparo de amostra, e daí a gente tinha a decomposição do fósforo orgânico a inorgânico, tá? Agora, se eu quiser determinar o fósforo inorgânico sozinho para esse sistema aqui, o que eu vou fazer? Eu vou trocar esse reagente R1 aqui, o persulfato, eu vou trocar por água, tá? Na ausência do agente auxiliar, a gente não vai ter fotodecomposição das espécies orgânicas na amostra. Então, eu vou introduzir a amostra, depois introduzir água, tá? Só para a gente manter a mesma fração volumétrica, a mesma diluição da amostra. Em seguida, a gente tem a passagem dele aqui pelo fotoreator, só para simplificar, né? Não precisa ter nenhum tipo de desvio. E daí a adição dos reagentes para a formação do azul de molibdênio. Então, dessa forma, o fósforo orgânico não é convertido a ortofosfato. Então, eu só vou determinar
o fósforo inorgânico aqui, porque eu só tenho o ortofosfato, que já estava lá na amostra, sendo utilizado aqui na reação, tá bom? Então, o que eu tenho depois dessas duas etapas, né? Eu uso duas etapas para poder determinar o fósforo total e o fósforo inorgânico. Nessas duas etapas, quando eu tenho água aqui na microbomba P2, eu tenho o sinal do fósforo inorgânico. Quando eu tenho persulfato, eu tenho o sinal do fósforo inorgânico e do orgânico. Alguém pode me dizer como que eu consigo obter o sinal do fósforo orgânico? Eu tenho o inorgânico e a soma dos dois. Como que eu obtenho o orgânico ali? Lembrando que isso é absorção molecular, né? A detecção é por espectrometria. Pessoal, se eu tenho o total e tenho o inorgânico, como que eu acho o orgânico? Pela subtração, né, Felipe? Exatamente. Então eu vou ter o total menos o inorgânico, e daí eu vou ter o orgânico, tá bom? Então o que eu tenho aqui, ó? Se eu pegar essa porção aqui do sinal que eu tenho do total, eu vou ter só o fósforo orgânico. Só que o tempo de residência dentro desse fotorreator aqui era de torno de 10 segundos. Então a conversão do ácido fítico não era quantitativa. Essa conversão girava em torno de 45% somente, tá? Então eu não posso relacionar esse sinal aqui com uma curva analítica só de fosfato. Então o que precisava ser feito? Era preciso construir uma curva analítica para o fósforo inorgânico, que é essa curva preta aqui, tá? Quando a gente tem água ali na microbomba P2, e uma curva para o fósforo orgânico, tá? Que a gente usava, que é usado ácido fítico para efetuar esse processo, tá bom? Então a gente tem essas duas curvas e que eu vou pegar esse sinal aqui do inorgânico, jogar aqui nessa curva preta e pegar essa diferença aqui do orgânico e jogar na curva vermelha. Então dessa forma eu conseguia quantificar o fósforo inorgânico e o fósforo orgânico, mesmo que a gente não tenha uma conversão quantitativa do ácido fítico a fósforo inorgânico, tá bom? Então, isso que é importante destacar aqui do trabalho, né? O interessante é que a gente tem um tempo de digestão aqui de 10 segundos e a gente não tem conversão quantitativa, mas a gente consegue quantificar utilizando esse preparo de amostra para determinação de fracionamento de fósforo em amostras de água, em amostras de plantas, tá bom? Outro preparo de amostra também bastante interessante, que eu gosto sempre de destacar, é uma extração líquido-líquido que foi desenvolvida para a determinação de tensoativos aniônicos em amostras de água. Tá? Eu já comentei com vocês, mas vocês não devem lembrar, que a determinação de tensoativos é feita pelo pareamento iônico com azul de metileno. Então a gente forma um par iônico do tensoativo, né, do SDS, com azul de metileno, e daí esse par iônico é extraído para a fase orgânica. Tá? Daí a fase orgânica fica azul por conta do carregamento ali do azul de metileno, né? Da transferência do azul de metileno, e daí pode ser determinado por espectrofotometria. Então, o que foi envolvido nesse trabalho aqui? Aqui foram colocadas 4 válvulas solenoide, né? Então, olhando aqui para a amostra, por exemplo, que é essa primeira. Então, quando a válvula está desligada, a amostra está saindo do reservatório dela e sendo recirculada, tá vendo? Está recirculando. Quando a gente liga a válvula, daí ela vai fazer esse percurso aqui, ó. Daí eu ligo por um determinado tempo para poder introduzir a amostra dentro do meu percurso. E faço a mesma coisa para todas as soluções. Então, como que era montado isso daqui, né? Como que era formada a zona de amostra? A gente tinha introdução de uma alíquota de clorofórmio, depois a gente introduzia a amostra e depois o reagente, tá? Que era o azul de metileno. Em seguida, outra alíquota de clorofórmio. Aqui ocorria também a formação daquele filme que eu comentei com vocês, na parede do tubo, para favorecer a transferência de massa, né? Então, essa primeira alíquota, basicamente, ela formava esse filme aqui na parede, para que houvesse também transferência de massa do pariônico aqui para a parede do tubo, que era, em seguida, transferido para a segunda alíquota de clorofórmio, tá?
Então, o que acontecia aqui? Isso daqui passava por um espectrofotômetro, né? Isso daqui passava por um reator de 100 centímetros, depois por um espectrofotômetro. E a medida de absorção era feita na segunda alíquota de cloroformo, tá? Aqui tem uma fotografia para vocês verem como que era essa segunda alíquota, ó. Então, a gente tinha aqui a formação da zona de amostra, que está aqui, né? Uma outra alíquota que estava aqui na frente, que já passou. E aqui a alíquota que absorveu o pariônico, onde vai ser feita a medida, tá? Então, como que ficava esse sinal? Esse sinal ficava meio estranho, né? Ele ficava que tinha um sinal de absorção em função do tempo, tá? A gente tinha aqui primeiro a passagem dessa fase aqui, da fase aquosa. Depois ocorria uma perturbação no sistema, porque tem essa interface aqui, né? Então a radiação vai ser espalhada quando ela passa nessa interface. Ela tem uma perturbaçãozinha, tá? Depois ela voltava a ser estabilizada, que era essa porção aqui da fase orgânica. Depois tinha uma outra perturbação, por causa do espalhamento de radiação aqui na interface, tá? Corria isso aqui. Depois voltava novamente. E a medida era feita aqui, ó, tá? Nessa porção aqui do gráfico. Então isso aqui aumentava e diminuía conforme a gente aumentava e diminuía a concentração de tensoativo ali no meio, tá bom? Então a gente tinha um sinal transiente que era um pouquinho diferente do que a gente ouviu ali no que a gente estava acostumado, tá? E por que eu gosto de mostrar esse trabalho? Porque esse procedimento oficial para determinação de tensoativo em águas, ele exige que sejam feitas 5 extrações com clorofórmio, né, depois da formação do pariônico. Então você usa ali uma amostra misturada com 25 ml de azul de metileno, e daí você coloca o clorofórmio aqui, você faz isso 5 vezes, tá? Você faz essa extração por 5 vezes. Qual que é o problema disso daqui? Que você consome, por determinação, para obter um sinal, você consome 50 ml de clorofórmio para fazer a extração, e mais 50 ml porque o método pede que você complete aqui o balão de 100 ml até o menisco. Então, por determinação, você gasta 100 ml de clorofórmio. Se você fizer uma triplicata, que é o mínimo que você espera que você faça com uma amostra, você vai gastar 300 ml de clorofórmio, né? Então, 2 amostras, você gastou já 1 litro de clorofórmio, praticamente. Em contrapartida, esse sistema aqui que foi desenvolvido, essa gota aqui que vocês estão observando aqui na fotografia, ela tem cerca de 60 microlitros, né? Então, em vez de você usar 100 ml para determinar aqui o uso de metileno, você usou por determinação 60 microlitros. Tá? Então, essa é uma vantagem bastante interessante desses sistemas com múltipla mutação. Eles permitem que você forme monossegmentos, né? E consuma uma quantidade bem pequena de solvente orgânico, tá certo? Então, isso que é interessante desses sistemas. E para a gente finalizar, eu só trouxe mais um exemplo também de extração líquido, com a formação desses monossegmentos. Nesse caso, foram usadas 3 válvulas solenoide, tá? E o intuito aqui era fazer determinação do índice de iodo em combustível, tá? Índice de iodo em biodiesel. Esse índice de iodo, ele traz informação sobre o grau de insaturação das moléculas orgânicas dentro do combustível. Então, você reage às moléculas orgânicas insaturadas com iodo, né? Você tem iodação aqui da molécula. Então, esse consumo de iodo, ele é monitorado para saber quanto de insaturação você tem dentro da amostra, tá certo? Então, o que foi feito aqui? Essa válvula aqui de cima introduzia a amostra, que era o combustível, no caso o biodiesel. Essa outra válvula introduzia uma solução de triodeto, e essa daqui era o carregador, tá? Então, como que era formada a zona de amostra? A gente tinha uma alíquota de biodiesel, o triodeto e uma outra alíquota de biodiesel. O que acontecia? A gente tinha transferência de massa aqui do iodo, né? Vocês até viram ali um vídeo na prática 2, né? Que era de transferência de iodo para a fase orgânica. Então é isso que acontecia aqui. Só que ao invés da fase orgânica só absorver o iodo, né? Só reter o iodo aqui, o iodo era transferido e reagia com os compostos insaturados. Então, dessa forma, como a gente tinha consumo de iodo, dependendo aqui da insaturação do combustível, a gente tem uma atenuação dessa coloração castanha aqui do triodeto, que o iodo está indo embora, né? Lembra naquele vídeo da prática 2? A gente tinha a solução de triodeto castanho, aí a gente fazia extração, a fase orgânica ficava violeta, né, que era o iodo, e a fase aquosa ficava incolor, tinha somente iodeto ali, né? Então é isso que acontece aqui. E o que é feito?
Essa fase aquosa aqui é monitorada por espectrofotometria, tá? Tem até umas fotografias aqui embaixo que comparam quando a gente tem um branco, né? No lugar do biodiesel, a gente foi colocado aqui o hexano, tá? Para simular aqui a fase orgânica e conter a fase aquosa. A gente observa que nesse caso aqui, ó, essa coloração castanha, ela tá até mais intensa do que essa daqui, né? Quando a gente tem biodiesel. Então é isso que o espectrofotômetro observa. Ele faz um branco, tá? Usando o hexano aqui para poder conter essa fase aquosa. Ele faz um branco e depois ele compara com o quanto que a gente vai ter de triodeto na presença da amostra. Tá? Então aqui a medida era feita na fase aquosa. No caso do tensoativo, a medida era feita na fase orgânica. E aqui a medida era feita na fase aquosa. Tá? E o método oficial para isso é uma titulação com triodeto, né? Para fazer a determinação do índice de saturação. E titulação a gente sabe que costuma consumir bastante reagente também, né? Gera bastante resíduo. E trabalhar com titulação iodométrica ou iodimétrica é bem problemático por conta que o iodo ele é bastante volátil. Isso, ele precisa ficar lá em banho de gelo se tiver que ter repouso, tem que ficar no escuro, senão ele fotodegrada também. Então ele é bastante problemático para se trabalhar. E a gente evita esse tipo de problema se a gente usar um sistema fechado, né? Sistema em fluxo, tá bom? Então, pessoal, era isso que eu tinha para discutir com vocês, tá? Basicamente era isso. E agora eu vou passar a atividade para vocês, que já está lá no Moodle, né? Deixa só eu abrir aqui e compartilhar com vocês a atividade. Tranquilo, gente? Dúvidas, comentários? Acharam legal? Acharam ruim? Nunca tinha ouvido falar? Vão comprar um sistema amanhã? Nenhum comentário? Qual disciplina, Felipe? Eletroanalítica? Ele falou de FIA eletroanalítica? Estranho, né? Bom, enfim. Ah, foi mais resumido, então, né? Não teve tanto tempo em cima disso, né? O bom que deu uma complementada agora, né? Bom, pessoal, vocês estão vendo aí a atividade? Ah, foi um texto simples? Ah, tá. Ele passou um texto para vocês lerem isso? Uhum. Então tá bom. Agora vocês estão experts, né? Dá para montar um sistema tranquilo no laboratório, né? Pena que a gente não vai para o laboratório, tá? Pena que a gente não vai para o laboratório, porque quando a gente vê a demonstração disso é outra coisa, é outra emoção, vamos dizer assim, né? Assim como o preparo de amostra também. Algumas extrações modernas são bem legais de ver em laboratório, tá? Quem sabe um dia a gente tem a oportunidade de fazer isso, né? Vamos para a atividade então, ó. Atividade é a mesma coisa que as outras, né? Bem parecida. Então a data de entrega é dia 17. Só vou frisar para vocês mandarem depois com o nome dos integrantes e com o número do grupo, assim como vocês têm feito com as outras atividades, tá? Então eu disponibilizei 8 vídeos e tem 4 questões. Mesma coisa também aqui, a maioria deles é em inglês, porque não tinha muitos vídeos em português adequados para a gente poder discutir. O importante é vocês verem como os procedimentos estão sendo feitos, mas muitos deles têm as legendas ali com tradução que funcionam bem. Então vocês conseguem entender o que está sendo falado. Quem manja de inglês, tá tranquilo, tá bom? Aqui, na questão 1, ele está relacionado com os vídeos 1 e 2. Tá? Os vídeos 1 e 2 estão relacionados com decomposição de matéria orgânica em sistemas abertos, tá certo? Então, tem aqui o primeiro com a determinação de metais em alimentos, tá? E na segunda, o método de Kildo.
Então, o item A da questão 1, ele pergunta por que o preparo do vídeo 1 foi necessário para a determinação elementar para espectrometria de absorção atômica com chama. Né? Então, puxem da memória lá da absorção atômica, por que a gente precisa fazer esse preparo de amostra, por que ele contribui para as medidas de absorção atômica. Tá? Item B, no vídeo 1, é possível verificar algum indicativo de que a matéria orgânica estava sendo decomposta e de que a amostra foi majoritariamente mineralizada, né? Então, no vídeo 1, vocês vão observar o que ocorre durante o preparo de amostra e como que está o digerido lá no final. Tá? Tem algum indicativo, não quer dizer, não é nada confirmatório, né? Só um indicativo de que está ocorrendo decomposição durante o processo e de que lá no final a matéria orgânica foi decomposta. Tá? Então, isso que o item está perguntando. Se vocês conseguem, de alguma forma, indicar que isso pode ter ocorrido. Tá? Vocês não vão confirmar, porque vocês não vão analisar o digerido para saber se você tem, quanto você tem de carbono ali, né? Mas visualmente tem algum indicativo que mostra isso, né? Quais são esses indicativos e por que vocês consideram isso um indicativo, tá bom? O item C diz o seguinte: preparo de amostra do vídeo 1, que é a decomposição dos alimentos, né? Ocorreu em meio altamente oxidante, complexante ou ambos. Então vejam lá, lembrem como é que a gente define isso, vejam o que foi usado e definam qual foi o ambiente ali da degradação, da decomposição. E daí ele pergunta por que isso deve ter sido necessário. Então, considerando que você tem ali uma amostra de alimento, por que isso pode ter sido necessário para você decompor aquela amostra, né? Decompor a matéria orgânica? Por que o meio foi altamente oxidante, ou complexante, ou ambos? Tá certo? O item D, ele pergunta por que a amostra lá no vídeo 1, por que ela foi foi adicionado ácido na amostra e depois foi deixada por um tempo e depois aquecida. Por que não adicionou ácido e aqueceu logo em seguida? Tá? Então, isso que foi feito no vídeo 1 e é isso que o item D está questionando. Item E, além de favorecer a decomposição, por que é recomendado o uso do meio ácido no preparo de amostra executado no vídeo 2? Então, pense por que o meio é importante que ele seja ácido para fazer o preparo do vídeo 2, tá? No método de Kildo. Em F, escreva as reações e equilíbrios que ocorrem durante a decomposição, tá? Pensando no vídeo 2. Então, escrever reações e equilíbrios que ocorrem durante a decomposição de forma genérica, tá? Porque a gente não consegue saber qual a matéria orgânica que tem ali, quais são os compostos que estão presentes na amostra, né, durante a decomposição. Então, é uma equação, uma reação genérica do que acontece ali. E depois, as reações e equilíbrios envolvidos em destilação, titulação, para a determinação do analito ali no método de Kildo, tá bom? Então, isso aqui relacionado ao vídeo 2 também. Questão 1, tudo bem? Vou para 2, tá? Qualquer coisa vocês façam um sinal de vida aí. Os vídeos 3 e 4 estão relacionados ao uso de radiação eletromagnética na região dos micro-ondas. Então, o vídeo 3 é um vídeo bem didático, assim, bem tranquilo de ver, tá? Que ele explica como funciona um forno de micro-ondas, ele mostra até um desenho lá em 3D de um forno doméstico, explica mais ou menos como é que funciona, tá? E o vídeo 4 tem a descrição de um equipamento da Milestone, né, infelizmente eu não tenho patrocínio, tá? Não tô ganhando nada com isso, mas eu achei o vídeo bem interessante, que ele tem uns desenhos bem didáticos, né? Quem dera a Milestone me patrocinasse, tá? Mas é um vídeo bem interessante que tem uns esquemas que para a gente tentar entender um pouco mais como é que a gente monta ali os frascos para utilizar o micro-ondas, tá? Então, questão 2, item A, ele diz o seguinte: os fornos de micro-ondas de laboratório utilizam radiação eletromagnética de mesma frequência dos fornos domésticos, como aquele exemplificado no vídeo 3, tá? Então, sendo assim, por que a matéria orgânica é decomposta no preparo no laboratório e no forno doméstico a gente simplesmente aquece os alimentos e quase não degrada nada? Então, por isso, essa é a pergunta do item A. Por que no laboratório degrada e em casa não? Item B. As decomposições executadas nos vídeos 1 e 2, tá, que são aquelas sistemas abertos ou fechados, né, mas com aquecimento convectivo, poderiam ser executados no forno de micro-ondas apresentado no vídeo 4. Então, as etapas de decomposição poderiam ser feitas em micro-ondas. Em caso afirmativo, quais seriam as diferenças com relação à massa de amostra, consumo de reagentes, tempo de preparo e custo? Tá? Então, é fazer um comparativo do que você tem
desses parâmetros, né, do vídeo 1 e 2 em relação ao micro-ondas que é apresentado no vídeo 4. Tá? Quanto que você consome de cada um, quanto que você gasta de cada um. E no item C, por que o monitoramento de pressão e temperatura é importante no forno de micro-ondas apresentado no vídeo 4? Tudo bem, pessoal? Então, questão 2 é essa daí. Questão 3. Questão 3 tem duas questões, tá? Dentro dela. Então, o preparo de amostra executado no vídeo 1, ele poderia ter sido feito com fotodecomposição? Daí vocês vão dizer sim ou não e explicar por que sim e por que não, tá? Daí ele pede para você citar as principais diferenças, destacando vantagens, desvantagens, as condições do meio que normalmente você tem ali, tá? A condição de final do digerido também, que você obtém depois do processo, e a instrumentação envolvida quando você tem um sistema para decomposição UV e quando você tem um sistema assistido por micro-ondas para decomposição. Então, basicamente, é comparar micro-ondas e ultravioleta em termos de condições do meio, né? Como que você precisa ali normalmente ter no meio para poder fazer a digestão, qual que é a instrumentação envolvida, e aí vocês conseguem, no meio disso, citar ali vantagens e desvantagens para relacionar os dois procedimentos, os dois métodos, tá? E aí os vídeos de 5 a 8 estão relacionados com mecanização e análise de fluxo, tá? O item A, ele considera, ele diz que considerando as unidades que compõem o sistema FIA, quais as diferenças que existem em termos de instrumentação entre os sistemas nos vídeos 5 e 6. Então, no sistema, o vídeo 5, ele é a apresentação de um sistema comercial de análise em fluxo, tá, que é comercializado pela FIA Lab. E no vídeo 6 é uma aula de um professor que mostra a montagem de um sistema de análise em fluxo usando um injetor proporcional. Então, basicamente, o que ele está pedindo aqui é que, considerando aquelas 4 unidades, né, dos sistemas em fluxo, você tem a propulsão de fluidos, injeção da amostra, formação de zona de amostra e detecção, o que deve ter de diferente entre o sistema comercial que é usado e o sistema em fluxo que é apresentado no vídeo 6, tá? Em termos instrumentais, o que difere um do outro. O item B, ele pede para a representação esquemática do sistema e do injetor mostrado no vídeo 6. Então, no vídeo 6 vai ser mostrado um sisteminha, vai fazer uma determinação. Então, eu estou pedindo aqui no item B uma representação simplificada, aquele de linhas, né, onde que injeta a amostra, se tem confluência, se não tem, o tal detector, e o injetor, como vocês montariam o injetor, né, para montar a configuração que foi usada no vídeo. Tá? Vocês podem eventualmente montar os dois juntos, né, montar o injetor já, como é que ele vai introduzir a amostra ali, e o resto desenha ali como é que fica a configuração do sistema, tá? Item C, o vídeo 7, ele mostra de perto o funcionamento de uma bomba peristáltica, tá? Ele está pedindo aqui para explicar como que a propulsão ocorre e como que a vazão pode ser alterada nesse caso. Então, tem duas formas de alterar a vazão com bomba peristáltica. Então, pense em como que a gente pode alterar. O item D, ele fala sobre o vídeo 8. O vídeo 8 mostra um exemplo de automação de um sistema para extração líquido-líquido dispersivo, tá? Nesse caso, um sistema robotizado foi empregado para executar essa tarefa. Daí ele faz uma pergunta, que está faltando um ponto de interrogação aqui no final da frase, tá? Está faltando um pontinho. Quais são as vantagens e desvantagens de um sistema de análise em fluxo com relação ao equipamento mostrado no vídeo 8, considerando que ambos poderiam executar a mesma tarefa? Tá? Não necessariamente executar a extração líquido-líquido dispersiva. Tá? Imagine que os dois sistemas podem executar uma mesma tarefa. Qual seria a vantagem e desvantagem que vocês veem nos dois sistemas, quando a gente compara um com o outro? Tá? Só tem vantagem, só tem desvantagem, ou os dois vão ser iguais? Vocês que vão pontuar para discutir isso, tá bom? E aqui no item E, ele te dá 3 situações em que ele pede para que vocês proponham uma configuração de sistema em fluxo para executar essa tarefa. Então, a gente tem extração e determinação de cafeína em café comercial. Então, a gente tem um sistema que precisa fazer extração da cafeína e precisa determinar a cafeína. Tá? Então, a gente pode ter ali uma unidade para preparo, outra para determinação, ou juntar tudo, ou você pode fazer extração aqui, fazer alguma coisa no meio e depois fazer determinação.
Aí fica a critério de vocês, tá? Mas é importante usar sistemas em fluxo. Outra situação, que é pré-concentração e determinação de cádmio e digerido de alimentos. Então, a gente já tem o digerido, a amostra já foi digerida, já está decomposta, tá? Já está mineralizada. A gente precisa pré-concentrar o cádmio que está na amostra e fazer a determinação. Então, como que vocês proporiam um sistema desse tipo para fazer a pré-concentração e a determinação de cádmio, tá? E, por último, aqui esse item, determinação de íons amônio, fertilizantes e ou águas naturais. Tá? Então, um sistema que seja dedicado às duas amostras ou a uma delas somente, vocês vão propor para poder fazer essa determinação de íons amônio. Tá? Então, nesse item E, o grupo escolhe uma dessas situações, não são as três, tá? Escolhe uma só, e daí vocês desenham um sisteminha ali e explica como é que ele funciona. Tá certo, pessoal? Então, é isso. Dúvidas sobre a atividade? Dúvidas sobre a aula? Eu vou ver isso, Thaís. Daí eu mando e-mail para todo mundo, tá? Uma mensagem no Moodle para todo mundo. Daí eu aviso se vai ser adiado ou não, tá bom? Até sexta-feira eu aviso vocês. Tudo bem, pessoal? Então, se vocês não têm mais dúvidas, estão dispensados. Espero que vocês se divirtam com o Alexandre nas próximas aulas, tá bom? Qualquer coisa, se tiverem dúvidas, quiserem se encontrar, marcar um horário de reunião, a gente marca tranquilamente, tá? Então, bom trabalho para vocês aí na atividade e a gente se vê por aí. Tchau, boa noite.